coisa foi a esposa perdoar o marido. Agora, além de perdoar o marido, você tem que perdoar a própria irmã que te traiu. Rapaz, é complicado. E por fim, vem o processo mais difícil, que é reconstruir a confiança perdida. E perto desse último desafio, perdoar não é tão difícil. Mas por incrível que pareça, olha, nós temos tido dezenas de situações assim, que esses casamentos têm se tornado muito melhores e mais fortes do que eles eram antes. Inclusive recuperando a confiança. Confiança, a gente sabe que é uma outra conversa, porque não cai de paraquedas num relacionamento, não é? A pessoa tem que conquistar realmente com muita integridade, verdade, lealdade, esse território que ela perdeu, mas é possível. É possível. Não é? Então, veja bem, quando você lida com um caso de adultério, e aqui falando mais para os conselheiros, para os líderes, não é? Quando você lida com um caso de adultério, é muito importante você considerar o que nós chamamos de agravantes. Porque tem adultério e tem adultério. Tem casos de adultério que realmente eles têm agravantes que complicam exorbitantemente a situação. Por exemplo, só para você entender, vou dar fazer algumas colocações para você entender o que é que eu quero dizer. Se a pessoa se descobriu ou se ela foi descoberta. Uma coisa é a pessoa, ela chegar e se descobrir. Ela quer o conserto, ela quer a família, quer o casamento. Então, ela chega, toma a iniciativa de consertar com o cônjuge a situação. Esses casos, todo caso de adultério é lógico, é como você desarmar uma bomba. Mas quando você se descobre, você tem 99% de cortar o fio certo. Já viu quando vai desarmar uma bomba, corta o fio errado? É pedaço de gente voando para todo lado. Mas quando a pessoa se descobre e tem realmente uma motivação legítima de consertar tudo, 99% de cortar o fio certo. Agora, quando a pessoa é descoberta, já é mais complicado. A pessoa foi descoberta. Então, a confiança está lá embaixo. É um cheque sem fundo de todo tamanho, emocionalmente falando. A conta bancária emocional vai para o vermelho. Outro agravante, se houve negação. A pessoa é descoberta e entra num processo de negação. Não, é mentira, não foi bem assim, e tenta dissimular, tenta dar uma explicação, uma justificativa para aquilo e tal, sai pela tangente. Negação. Quando a pessoa entra num processo de negação, realmente fica complicado até você ajudar a pessoa. Não é? Há um tempo atrás nós tivemos um problema assim, inclusive com um pastor que era parceiro nosso. Investimos muito nesse pastor, não é? E de repente estoura uma bomba. Alguém me ligou lá do norte do país falando, Cote, dá uma olhada nessa situação aqui, porque esse irmão está acontecendo isso, isso e isso. O que eu fiz? Imediatamente eu fui conversar com ele. Fui conversar com ele, o que ele fez? Negou. Aquilo já não foi bom. Aí foi conversar de novo. Ele tentou dissimular. Aí eu peguei as correspondências, porque o pastor me mandou os e-mails. Falei, isso aqui. Ah, é mesmo, né? Aconteceu, mas é uma manchazinha que vai ficar aí e tal. Aí eu peguei e falei com ele, rapaz, não tem mais nada. Porque eu vou investigar. Não é? Enquanto eu não sei da coisa, eu não tenho responsabilidade, não é? Mas a partir do momento que eu sei, a responsabilidade é minha. Se você poupa o lobo,
você sacrifica as ovelhas. Como é que você vai deixar um pastor assim? Né? Então ele falou, não foi só isso. Daqui a pouco surge outra situação. E ele sempre mentindo, ele só admitia quando apresentava um fato com testemunho. Chegou num ponto que eu falei, cara, olha, você está alicerçando um processo de restauração na mentira, eu não vou mais perder meu tempo com você não, você está liberado, você segue o seu caminho. Eu tenho muita gente que quer ser ajudada de verdade, eu não vou gastar o meu tempo com você. Você está liberado. Não é? Então, quando começa a haver um processo de negação, aí às vezes o problema maior da pessoa já não é nem a imoralidade, é a mentira. E sem confiança, você não consegue ajudar ninguém. Não é? Se a pessoa realmente não coloca um alicerce de confiança, você não tem como ajudar. Por exemplo, se envolveu pessoas da família, do cônjuge, um problema mais sério, se houve concepção de filho ou prática de aborto, se envolveu pessoas casadas, se essa pessoa ocupa uma posição ministerial, é um agravante enorme, não é? Uma coisa é um membro da igreja lá que cometeu um adultério, outra coisa é o pastor. A vara vai ser muito mais grossa, é lógico, não é? Então, se a pessoa praticou abusos espirituais para encobrir o pecado, usou informações pastorais para abusar de pessoas, que inclusive foi o caso desse cara. Ele sabia quem ele atacava. As pessoas que ele sabia que já tinham uma história de abuso sexual na infância, pessoas passivas. Então, é um negócio complicado. Imagina uma pessoa que não sabe conviver pastoralmente com as informações e as fraquezas das pessoas. Essa pessoa não pode ser pastor. Não é? Essa é a linha que separa o pastor do mercenário. E, de certa forma, ninguém planeja ser um mercenário. Mas, muitas vezes, é o que muitos têm se tornado. Não é? Então, é muito importante você lidar com os agravantes. Espremer realmente essas feridas. Não é? E para a gente poder fechar aqui, eu gostaria de compartilhar um caso bíblico com você. É um caso clássico. Que é o caso de Davi e Betseba. Todos nós já ouvimos e já lemos essa história. E eu acho importante esse caso porque, apesar de tudo, de toda a tragédia que aconteceu na família de Davi, apesar de toda a tragédia, Deus ainda restaurou a vida desse homem, por incrível que pareça. Deus restaurou a vida de Davi. Veja bem que Deus não tem os preconceitos que a gente tem, não é? Lógico que as consequências são sérias, como nós vamos ver aqui, mas nós vamos ver algumas coisas muito importantes. Eu chamo isso aqui uma libertação à moda do profeta Natã. Natã, se não fosse pela intervenção desse homem de Deus, desse profeta chamado Natã, Davi teria morrido cedo, o mundo teria tomado um outro destino. Não é? Essa foi a palavra que Natã trouxe quando o adultério de Davi foi descoberto. 2 Samuel 12, 11, 12. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao seu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz deste sol, pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Isso é uma palavra duríssima que veio sobre Davi. Isso aqui é libertação, viu? Na verdade, Natã estava preparando Davi para o tipo de disciplina que viria sobre a vida dele.
o que ele ia colher lá pela frente. Quando a gente olha para o caso de Davi, que foi um caso talvez com os piores agravantes possíveis, não é? Aquilo que nós falamos, por exemplo, da pessoa esconder, da pessoa não se abrir, Davi fez isso. Ele silenciou o seu pecado, não é? E aqui a gente observa até onde um homem pode chegar na tentativa de esconder um adultério. Sabe até onde Davi chegou? Ele foi capaz de assassinar seu melhor amigo. Até onde um homem pode chegar na tentativa de esconder um adultério? Davi matou por isso. Ele assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Porque quando ele engravidou Betseba, esposa de Urias, ele tentou tirar Urias da guerra para que tudo parecesse que aquele filho seria de Urias, mas não deu certo isso. Urias estava tão identificado com os homens lá na batalha que ele não quis entrar na casa dele. Davi tentou embriagar, mas não deu certo. O cara era leal demais. Uma vez Deus me deu uma palavra, né? Davi versus Golias e Davi versus Urias. Davi versus Golias, Davi arrebentou Golias, mas Davi versus Urias, ele apanhou feio. Não é? Então, a gente vê alguns agravantes muito sérios nesse adultério. Porque ele tentou esconder, ele cometeu um crime, não é? E com isso, então, esse adultério gerou um definhamento na sua alma. É o que Davi explica lá no Salmo 32, versículos 3 e 4. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Então, quando a pessoa esconde, a vida espiritual da pessoa entra num processo crônico de definhamento, que viabiliza novas recaídas. Quanto mais a pessoa esconde, mais ela pratica, mais ela recai, gerando uma compulsão pecaminosa. Isso pode levar a pessoa a uma completa destruição espiritual. E é impressionante o que a gente observa no caso de Davi, como mais cedo ou mais tarde esse pecado acha a pessoa, não é? Quando você estuda sobre a família de Davi, gente, foi uma tragédia. Esse filho do adultério, o filho de Davi com Betseba, quando ele nasceu, poucos dias depois, ele adoeceu e veio a morrer. A primeira perda. Depois você vê lá, um dos filhos de Davi, o Aminon, estuprando a irmã, Tamar. Como Davi não fez nada, o irmão dela, chamado Absalão, assassinou Aminon num jantar de família. Absalão, então, quebra o relacionamento com Davi. Anos depois, ele dá um golpe de estado contra o próprio pai. E nesse golpe de estado, ele acaba assassinado pelo chefe de exército de Davi, que era Joabe, seu sobrinho. Olha, você vê uma trilha de morte. Você vê uma trilha de morte. Inclusive, o próprio Absalão acabou se deitando com as concubinas de Davi à luz do sol, cumprindo a palavra que Natan trouxe. E normalmente, muitas vezes é isso que acontece. Aquilo que os pais fazem às escondidas, os filhos vão fazer à luz do dia. Muitas vezes é o que acontece na realidade de muita gente. Agora a gente observa aqui um processo que Deus estabeleceu na vida de Davi. E Davi,
passou por 4 provas. 4 provas. E passando por essas 4 provas, ele foi restaurado. Porque eu sei que quando a gente fala assim sobre uma situação de adultério, é uma coisa tão devastadora, que pode causar tanta perda, tanto prejuízo, que a gente se pergunta, puxa vida, mas como que a gente restaura uma situação como essa? A história de Davi nos inspira, então, a um processo de restauração. E é isso que eu quero compartilhar com você para a gente fechar aqui a nossa palavra. Enfrentando as consequências do adultério. Como reverter, como sarar, como curar uma família de um quadro de adultério? Como você enfrentar com isso? Né? Primeira coisa, a prova da reputação. Agir com total transparência. Com total transparência. Aliás, foi aqui que a vida de Davi foi salva, literalmente. Uma das pesquisas que eu tenho feito é essa, é interessante. Alguns pecados, a Bíblia deixa claro, a lei mostra que são pecados para a morte. Quando eu falo pecados para a morte, eu não estou dizendo que não são pecados que não possam ser perdoados por Deus. Eles podem ser perdoados por Deus, mas são pecados para a morte, que inclusive pode até mesmo encurtar a vida da pessoa. Diminuir a longevidade dela, ou diminuir a qualidade de vida da pessoa. São pecados para a morte. A pessoa morre mais cedo. Por exemplo, rebelião contra pais. Um filho que se rebela contra um pai, ele vai morrer cedo. Adultério é um pecado que faz a pessoa morrer cedo. Não é? Gente que morre cedo por causa de adultério. Perversão sexual, pecado para a morte. Tem alguns pecados que são pecados para a morte. E a maneira da pessoa ser salva é decidir agir com transparência. Então essa foi a primeira prova que fez toda a diferença no processo de restauração de Davi. A prova da reputação. Se a nossa reputação falar mais alto que a nossa humilhação, nós não vamos ser libertos nunca. Nós vimos que Davi, na verdade, ele escolheu um caminho de esconder o seu pecado. Ele calou o seu pecado. Quando nós não ouvimos mais o Espírito Santo, Deus vai levantar os profetas. Não é? Foi o que aconteceu. Deus levantou Natã. E Deus falou, Natã, vai na corte, porque tem um problema sério. O governo de Davi está contaminado com adultério e crime. Vai lá. Agora, imagina, você ter que confrontar o pecado de um estadista. João Batista que o diga. Quando João Batista falou para Herodes que ele não podia possuir a mulher do irmão, a cabeça dele rolou. Mas Natã foi muito sábio, ele foi cirúrgico. Então ele chegou contando uma história. Você se lembra? Falou, olha, Davi, eu preciso da sua ajuda, tem um caso muito sério. E eu quero que você me ajude a chegar numa conclusão. Ele conta uma história de 2 homens, um homem muito rico, que tinha muitas ovelhas, um homem pobre, que tinha uma única ovelhinha. E Natã fala assim, olha, veio um viajante na casa desse homem muito rico, e ao invés dele pegar uma das suas muitas ovelhas e preparar para o viajante, ele foi lá e tomou a única ovelha que o pobre tinha. O que faz com esse cara? O que a gente decide? Você lembra o que Davi falou? Davi já estava meio desviado mesmo. Então ele falou, esse homem é digno de morte. Esse homem tem que morrer.
E Natan falou, pois é, Davi, você é esse homem. Você é esse homem rico, que tem tantas mulheres, e tomou a única esposa de um dos seus melhores amigos. E assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Você é esse homem. E quando Davi foi confrontado dessa forma, gente, por isso que Davi era Davi. Ele se humilha publicamente. Ele rasga suas vestes. Publicamente, diante de todos. E ele clama, pequei contra Deus. Pequei contra Deus. Diante de todo mundo. E quando ele faz isso e se expõe, você lembra o que o profeta falou com ele? Não morrerás. Porque você ia morrer. Ele ia morrer na rebelião de Absalão. Ele ia morrer mais cedo. Mas porque ele se humilhou, não morrerás. Na verdade, Davi realmente se expôs de uma forma tão grande, que o pecado dele foi divulgado, publicado, não só lá na Gazeta de Jerusalém, mas foi publicado na Bíblia. Saiu na Bíblia, não foi só no jornal, na Bíblia. Para todas as gerações verem. Isso salvou a vida dele. Prova da reputação. Se a sua reputação falar mais alto que a sua humilhação, você vai ser vítima de uma traição que pode destruir você. Era o que aconteceria com Davi. A segunda prova foi a prova da posição, porque Davi não era um homem qualquer, ele era um líder, um grande líder, um pastor da nação, um estadista. Então, chegou um momento, nas minhas contas, esse tratamento de Deus na vida de Davi durou de 8 a 11 anos. E o auge disso foi na rebelião de Absalão, quando Absalão se rebelou contra o próprio pai. E esse golpe de Estado que Absalão deu foi algo tão bem montado, tão bem arquitetado, que Davi teve o quê? Sair do palácio. Então ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da posição. É muito comum a gente ver líderes, pastores que adulteram, mas eles não querem abrir mão da posição. Mas isso pode ser altamente destrutivo, porque se Davi tivesse ficado no palácio, ele teria morrido. Como é que eu sei disso? Porque Absalão deu provas da sua intenção de assassinar o pai, se deitando com as esposas de Davi. Quando um insurgente se deitava com as mulheres de um rei, o que ele estava dizendo? Esse rei vai morrer. Esse rei vai morrer. Então Davi, não é? Humildemente, abre mão de tudo, descalço, com as poucas pessoas que lhe restaram, abandonou o trono, o palácio, deixou tudo para trás, a sua realeza, o seu prestígio, seus títulos, e buscou refúgio na dependência de Deus. Deixou tudo. Deixou o palácio, deixou o trono, deixou a coroa, deixou tudo. Descalço. Depois você pode ler lá. Abandonou tudo. Deus, estou nas suas mãos. Não tem direito de reclamar nada. E aí, ele foi aprovado na prova da posição. Se ele tivesse ficado, se ele tivesse apego àquela posição, ele tinha morrido. Aí vem a terceira prova, que eu chamo aí a prova do apedrejamento, a prova de Simei. É interessante que também a lei ensina isso, que alguns pecados, eles são punidos com apedrejamento.
apedrejamento. E, principalmente, antigamente, esse apedrejamento acontecia literalmente falando. Literalmente falando. De certa forma, vamos dizer hoje, é difícil você ver uma cultura que apedreja alguém literalmente falando, mas o apedrejamento acontece. Por exemplo, aquela mulher lá no Novo Testamento que foi pega no ato de adultério. Você se lembra? Ela foi trazida a Jesus, não é? E a Bíblia fala que Jesus estava lá com a cabeça baixa, escrevendo algumas coisas no chão, não é? E os fariseus ali perguntaram para Jesus o que tinha que fazer com ela, se ela tinha que ser apedrejada mesmo, não sei o quê. E aí Jesus se levanta e fala, olha, aquele que não tem o mesmo pecado que ela, que atire a primeira pedra. Todos eles recuaram, foram embora. Jesus então deu uma palavra, na verdade, de graça para aquela mulher. Falou, mulher, onde estão os teus apedrejadores? E Jesus falou com ela, vá e não peques mais. Ele estava dando ela graça para ela não fazer aquilo mais. Vai e não peques mais. Agora, deixa eu te perguntar, essa mulher foi ou não foi apedrejada? Sim ou não? Ela foi ou não foi apedrejada? Fisicamente ela não foi não, mas e psicologicamente ela foi? Emocionalmente ela foi? Socialmente ela foi? Com certeza ela foi o assunto do mês. Ele é um dos assuntos da Bíblia, até hoje. Até hoje nós estamos falando que ela adulterou. É interessante, olha só o que aconteceu com Davi. Não é? E ele tinha sido avisado disso. Quando Davi sai do palácio, deixa tudo, não é? Deixa o trono, descalço, os poucos homens que ficaram do seu lado. A Bíblia fala assim, que um homem chamado Simei veio de encontro a Davi. Fala assim, prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, enquanto Simei ia pela encosta do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Imagina, como se a estrada fosse aqui, Davi e os seus homens, Davi de cabeça baixa, descalço, andando aqui na estrada, e aqui tinha um barranco. Lá de cima do barranco, quem que ia andando? O Simei. E o Simei levantava poeira, fazia maior escarcéu, chamando a atenção de todo mundo naquela vila, naquela cidade, e jogando pedra em Davi, apedrejando Davi. Foi literalmente apedrejado. Diante disso, Davi sabia que o seu pecado o estava visitando. Ele tinha sido avisado disso, não é? Quem estava em xeque não era Absalão ou Simei, mas ele mesmo. Então ele entende o que estava acontecendo e ele abaixa a sua cabeça e humildemente, ele não faz nada, ele não reage, não é? Ele não revida. Aí olha só o que a Bíblia fala. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei. Esse Abissai era um sobrinho de Davi. Zeruia era irmã de Davi. Esse Abissai, se você ler lá naquela lista dos 37 valentes de Davi, ele era um desses grandes valentes de Davi, era um sobrinho dele, um grande guerreiro. Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que este cão morto amaldiçoaria ao rei meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Então Abissai falou, Davi,
quem que é esse Simei para ficar praguejando contra você, te humilhando publicamente, te apedrejando? Quem que é esse cara para fazer isso? Eu vou cortar a cabeça dele agora. Abissai não aguentou a situação. A humilhação era tão grande que Abissai não aguentou. Agora, olha o discernimento de Davi. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Por ele amaldiçoar e por lhe ter dito o Senhor, amaldiçoa a Davi. Quem dirá porque assim fizeste? Irmãos, olha o entendimento de Davi. Ontem à noite, né, nós falamos sobre correção. Olha o entendimento de Davi. Davi não falou assim: Satanás está usando Simei. O que ele falou? Deus mandou Simei fazer isso. Deus está me corrigindo. Deus está me disciplinando por causa do meu adultério, da minha deslealdade com um dos homens mais leais que eu já tive. É Deus. É Deus. Ele falou: Abissai, você não vai fazer nada. Você fica quieto. É Deus que mandou ele fazer. Irmãos, é por isso que a Bíblia fala que Davi era como um anjo de Deus para discernir as coisas. Que discernimento. Ele abaixa a cabeça, ele aceita a correção de Deus. Senhor, pode bater que eu mereço. Pode bater. Estou pronto. Como filho que aceita a correção de um pai, deixa Simei falar, deixa ele praguejar, deixa ele amaldiçoar. E Davi fala assim: porventura o Senhor vai transformar todas essas maldições em bênçãos. Mas ele não fez nada com Simei. Ele aceitou a correção. Você já viu pessoas, principalmente pastores, que adulteram e depois eles ficam achando ruim que as pessoas estão falando mal dele? Eles não aceitam. Fulano está falando mal de mim, o diabo se levantou. Irmãos, o que você queria? Você adulterou, você vai ser apedrejado. O tempo de apedrejamento vai vir. Foi o que você semeou. E esse tempo de apedrejamento é correção de Deus. Tem que baixar a cabeça e aguentar calado isso aí. É o tempo do apedrejamento. Quem cometeu adultério precisa entender que muita gente vai comentar, vai praguejar, vai amaldiçoar, vai atacar, e agora tem que aguentar isso, sem revidar. É o tempo do apedrejamento. A maioria das pessoas sucumbem nessa prova, saindo do curso do quebrantamento. É aqui que muita gente perde a batalha e deixa de ser restaurado. Prova do apedrejamento. Davi passou. E por fim, a última prova. A prova da traição e da rebelião. A prova de Absalão. Que é discernir o revide da própria traição. Toda pessoa que trai, de certa forma, vai provar desse mesmo veneno. Davi passou por essa prova de Absalão. Ele foi duramente traído pelo próprio filho. A palavra traição, gente, é uma palavra assim muito profunda e muito impactante, porque é o maior golpe que um relacionamento pode sofrer é traição. Porque está implícito no conceito da traição a intimidade. Você não pode ser traído por uma pessoa que você não conhece. O máximo que você pode ser é enganado.
Ah, o fulano lá daquela loja me enganou. Traído você só pode ser por uma pessoa de dentro. Uma pessoa que você investiu total confiança. Que você assinava embaixo. Você não pode ser traído por uma pessoa que você não conhece bem. Então, quando esse conceito de traição entra em cena, nós estamos falando de relacionamentos íntimos que estão sofrendo realmente golpes altamente destrutivos. E a maneira como nós lidamos com isso pode estabelecer rumos totalmente diferentes para as nossas vidas. Porque você passar por uma traição não é um negócio fácil. Não é? Em uma dimensão ou outra, todos nós aqui já traímos ou fomos traídos. Essa é a realidade. Não é? Quando Jesus estava ali na ceia, aquela última ceia, ele estava diante de negadores, desertores e traidores. Uns negaram, outros foram embora, teve um que fugiu até pelado, alguém segurou o lençol, né? E outros traíram, como Judas, vendeu Jesus. Ali você tem o perfil da igreja, negadores, desertores e traidores, mas que podem ser restaurados. Mas é importante, não é? A gente entender que nós temos que saber como lidar com isso. Enquanto a amargura nos destrói, o quebrantamento restaura. Depois de Davi se humilhar diante de Simei, suportar o apedrejamento calado, agora ele tinha que enfrentar realmente o quadro, que era um golpe de Estado. Absalão estava dando um golpe de Estado com a intenção de assassiná-lo. E o que Davi faz? Como é que Davi reage diante da atitude do filho? Ele intercede. Ele intercede pelo filho. Inclusive ele chega para Joabe, né, que era sobrinho, era o chefe do exército, e ele implora, ele fala Joabe, porque Joabe era um cara sanguinário. Se você estudar sobre Joabe na Bíblia, rapaz, era um cara difícil, sanguinário. Então Davi chega para ele e fala, Joabe, por favor, não mata o meu filho. Ele está fazendo isso, mas ele é meu filho, não mata ele. Ele intercede. A gente sabe que Joabe não deu ouvidos. Absalão acabou morto. Não é? Ficou preso pelo cabelo nos galhos de uma árvore. Joabe atravessou ele de flecha. Mas ele intercedeu. Então aqui nós vemos um quadro, todo um esquema de traição, porque o que aconteceu com esse golpe de Estado de Absalão? Quando Absalão começou a furtar o coração do povo, muitos grandes homens, que eram inclusive da confiança de Davi, começaram a trair Davi. Um dos principais era um homem chamado Aquitófel. Eu costumo dizer, Aquitófel é o Judas do Antigo Testamento. Quando a Bíblia se refere a Aquitófel, fala assim, palavra de Aquitófel, palavra de Deus. Esse cara, o Aquitófel, era um homem que ele tinha tanto discernimento, tanto entendimento das coisas. Ele era talvez o único homem que sabia como destruir Davi. A Bíblia fala, palavra de Aquitófel, palavra de Deus. Quando Davi se refere a Aquitófel, você lembra aquela palavra, olha, o meu amigo íntimo, nós íamos à congregação juntos, adorávamos ao Senhor juntos, não é? E esse que era o meu amigo íntimo levantou o seu calcanhar contra mim. Quem que foi esse cara? Aquitófel. Agora, por que Aquitófel traiu Davi? Tomou o lado de Absalão? Porque Aquitófel era avô de Betseba. E Davi destruiu a família de Betseba. E esse cara, que era o melhor amigo, o maior conselheiro de Davi,
tomou o lado de Absalão. E é quando então Davi fala: Senhor, transtorna o conselho de Aquitófel, porque se Absalão seguir o conselho de Aquitófel, eu estou morto. Aí vem um zepeira lá qualquer, falou: olha, Absalão tem uma ideia melhor, faz isso assim, assim. E Absalão, o que ele faz? Pega o conselho desse cara e Deus transtorna o conselho de Aquitófel. Quando Aquitófel soube que Absalão não iria obedecer o conselho dele, o que Aquitófel fez? Se enforcou, se suicidou. Ele falou: acabou tudo, agora eu estou morto. Suicidou, literalmente. Ele vendeu Davi e depois se suicidou. O Judas do Antigo Testamento. Traição. Mas Davi intercedeu, porque ele sabia que quem estava no foco, o problema não era Aquitófel, o problema não era Absalão, o problema não era Simei. Quem que era o pivô de toda essa tragédia, toda essa desgraça? Davi, o adultério dele. E Deus estava corrigindo. Davi se humilha. Ele passa nessas 4 provas. Ele vence essas 4 provas. Ele se humilha, a prova da reputação, depois a prova da posição, a prova do apedrejamento e a prova da traição. No final disso tudo, Deus o restaura. Deus devolveu para ele seu trono, a sua posição, tudo que ele abriu mão, a sua reputação, Deus devolveu para Davi. Por incrível que pareça, Deus devolveu tudo para ele. Inclusive, esse é o testemunho que depois de tudo isso Deus ainda dá. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios. Achei a Davi. Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Foram aí em torno de uns 11 anos de disciplina. Mas Deus restaurou esse homem. Existe um caminho para a restauração. Como nós falamos, a família de Davi foi vítima de uma grande tragédia, porque não foi só um adultério, foi um adultério seguido de assassinato. Mas Deus o restaurou. Deus o restaurou. E eu creio que esse é o tipo de ferida que nós mais estamos enfrentando nos nossos dias. Hoje existe uma cultura de adultério. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Existe uma saída disso aí. Não é? O caso de Davi é um caso clássico, que apesar de toda a bagaceira, a história de um homem que foi restaurado. E eu creio que Deus quer ver o mesmo espírito nas nossas vidas. Curva sua cabeça então.